Bom dia! Hoje mais uma live agora em janeiro de 2025. As lives são sempre às terças-feiras, às 7 da manhã. E hoje a gente vai falar sobre 3 dicas de como você lidar com essa barriga no climatério, tá? Muitas mulheres vêm a me procurar no consultório com essa queixa. Ai, Dani, a minha barriga tá aumentando, eu tô com o meu abdômen super aí distendido, estufado, eu tô com essa gordura abdominal que me incomoda muito, né? Então, hoje a live é sobre isso, tá? É falar dessas 3 dicas aí, dessa gordura aí na barriga que a gente não gosta, a gente não quer, né, pra gente e que acaba incomodando um pouco com a chegada do climatério, né? Então, explicando um pouquinho que com a chegada do climatério, a gente começa a ter mudanças hormonais, né? E essas mudanças hormonais são já um fator, tá? Que colabora muito para essa gordura aumentar na região abdominal. Mas a gente pode sim, né, tomar algumas atitudes, fazer algumas coisas que ajudam muito a melhorar isso. Tá? Não tô falando que não dê para fazer isso, porque dá. Eu tô falando que dá para fazer, dá pra gente melhorar muito essa questão, tá? Então hoje eu vou falar sobre 3 dicas que vão ajudar você a melhorar essa gordura abdominal. Porque essa gordura abdominal, quando a gente tem um aumento dela, pode vir a acontecer um risco maior, tá? Para problemas, por exemplo, cardiovasculares, infarto. Então não é uma gordura que é uma gordura saudável, tá? Na realidade, ela pode estar aí aumentando em volta dos seus órgãos, pode trazer algumas complicações, como por exemplo esteatose hepática, né? Alguns problemas a mais aí, tá? Então é interessante que a gente realmente olhe para isso, tá? Então vamos começar a fazer essas 3 atitudes que eu vou trazer hoje aqui para você, tá bom? A primeira delas é uma atitude super importante, porque vai aumentar a sua saciedade durante o dia, inclusive, vai te deixar um pouco mais saciada o resto do dia, e isso vai favorecer com que a gente não fique tendo beliscos durante o dia, ou que a gente acabe comendo um pouco a mais, até na questão da quantidade, tá? É sim colocar uma quantidade maior de proteína no teu café da manhã, tá? Estudos mostram que a gente já alimentando o nosso corpo com uma quantidade maior dessa proteína, a gente tem uma saciedade maior durante o resto do nosso dia, tá? Então, mais ou menos de 20 a 30 gramas de proteína no teu café da manhã, já começar o dia ali realmente já colocando essa proteína no café da manhã. E o que eu vejo muitas mulheres, né? A gente não coloca muita proteína de manhã. Na realidade, a gente não coloca muita proteína durante o nosso dia todo, né? A gente tem uma escolha aí mais ali que a gente gosta mais, inclusive, né, são os carboidratos. Então a gente acaba pegando muito mais torrada, pão, a gente vai pro arroz, muitas vezes a gente vai ou pro pão, ou pra batata, ou pra tortas, né, e aí a gente deixa aquela proteína pequenininha no prato, né? Gente, proteína tem que colocar uma quantidade maior na nossa vida, tá? A proteína, ela vai ajudar a regular os nossos hormônios, né? E ela vai também, ela ajuda na formação dos nossos neurotransmissores, né? Então, a gente tem lá a dopamina ali no cérebro, serotonina, todos os neurotransmissores que são sinalizadores do nosso corpo, eles são feitos, né? A base deles eles são feitos, né, pelo corpo por proteínas, tá? Então, é interessante que a gente tenha um aumento dessas proteínas, sim. Então, por exemplo, para a formação de serotonina, a gente tem que consumir o triptofano, tá? Que é um aminoácido, ou seja, é uma proteína, né? Que foi quebrada, virou pequenos aminoácidos, um deles é o triptofano, que ajuda na fabricação, que é a matéria-prima para
a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, a gente precisa aumentar a quantidade proteica da nossa alimentação, para que a gente tenha uma quantidade não só de neurotransmissor, mas também de hormônios. Os hormônios são também, a fabricação de todos os hormônios precisa de proteína, né, de aminoácidos. Então a proteína é aquela molécula grande e os aminoácidos são aquelas moléculas pequenininhas, né, que já foram quebradas e estão prontinhos para as células absorver eles ali, tá? E nessa fase também, tá? Por que a gente está falando do impacto da proteína? A gente tem a diminuição, começa a ter uma diminuição da massa muscular, tá? Então nessa fase aí dos 40 mais, 45 mais, já é uma fase que a gente já tem que se preocupar sim em aumentar o consumo dessa proteína, porque a gente já começa a ter uma queda de músculo, né? Uma queda onde a gente precisa ter mais ainda essa matéria-prima para que a gente tenha a formação muscular ok nessa fase também, tá? Então, a questão de colocar essa proteína já no café da manhã vai auxiliar sim vocês, né? Então, a gente pode ter algumas opções aqui. Eu posso trazer para vocês aqui, eu adoro colocar ovo de manhã, né, para comer, mas também não precisa ser todos os dias os ovos, tá? É legal que a gente tenha também, que a gente saia um pouco dessa monotonia alimentar, que a gente tenha outras opções também, não fique só em uma, tá? Mas o ovo de manhã me sacia muito e eu gosto muito de colocar ele. Posso até colocar o ovo junto com queijo, né? E junto com, talvez aí um leite, eu não tomo leite de vaca, mas quem toma leite de vaca e não tem nenhum problema de alergia, intolerância, pode estar colocando, que é uma fonte proteica também, tá? Ou leites vegetais também, tá? Tem um pouco de proteína. Leite de aveia, leite de castanha, leite de amêndoa, tá? Mas a gente pode colocar, por exemplo, uma pasta de tahine, tá? Como uma fonte também proteica. Além disso, uma fonte excelente de cálcio, tá? Pra gente, mulher que tem essa tendência depois ali, quando entra aí tá entrando nesse processo de menopausa, tem uma tendência maior a desenvolver uma osteopenia, uma osteoporose. Então, por exemplo, a pastinha de tahine é uma excelente opção, tá? Você pode fazer uma pastinha de frango desfiado para comer também, com creminho de ricota, tá? Você tem que pensar nessa proteína, até mesmo um whey protein, tá? Agora tá calor, então agora a gente tem que abusar dos alimentos mais frescos, tá? Então a gente pode de repente até fazer um smoothie de frutas, né? Frutas vermelhas que ajudam muito a gente, a saúde da mulher, tá? As frutas vermelhas, elas são poderosas antioxidantes, tá? Anti-inflamatórias, então a gente pode pegar lá morango, amora, framboesa, tudo congeladinho, bater com um iogurte, por exemplo, tá? Fazer tipo um smoothie, né? E colocar uma medidinha ali do seu whey. De repente você compra um whey ali sem sabor e aí fica gostoso, porque aí fica tipo uma vitamina, um smoothiezinho mais proteico, tá? Porque uma medida de whey tem mais ou menos de 25 gramas de proteína, tá? E aí o iogurte tem mais ou menos umas 7, 8 gramas de proteína. Então, você batendo ali, você já tem um aporte proteico que eu falei que é de 20 até 30 gramas de proteína já na primeira refeição do seu dia, tá? Então, já começa o seu dia, né? Colocando isso, colocando essa fonte proteica para você, tá? Que aí vai te promover também essa questão da que eu falei da saciedade durante o resto do dia, né? Ok? Então, são 3 orientações que eu vou falar hoje aqui para a questão de lidar com essa barriga aí que incomoda a gente, tá? A realidade é essa. A primeira orientação é essa: comece a sua primeira refeição do dia com um teor proteico maior, ok? Forneça essa quantidade de proteína bacana, tá? Isso vai regular teu apetite para o resto do dia. Também vai favorecer essa questão da massa muscular, né? A segunda dica é movimente seu corpo, né? Então, a gente, como o corpo começa a cair um pouco do metabolismo conforme a idade, o que é normal, o corpo, ele começa a, por exemplo,
o processo, até o processo digestivo começa a ficar mais lento. Por quê? Porque a gente começa a ter uma quantidade menor de enzimas digestíveis, então o corpo começa a entrar num processo um pouco mais lento, tá? Até mesmo por isso, porque o corpo começa esse processo mais lento, aí a gente tem que movimentar esse corpo mais ainda, tá? Então a segunda dica para isso que eu trouxe hoje é justamente a gente movimentar o corpo, tá? Então, e eu não tô falando aqui para você ficar 1 hora na academia todo dia, não. Eu posso estar movimentando o meu corpo de uma maneira super ali, pegar um pouco do tempo do meu dia para esse movimento, tá? Então pode ser, por exemplo, uma caminhada de 20 minutos, tá? O que vai importar é que você faça aquilo todos os dias, tá? Então, que você caminhe aqueles 20 minutos diariamente, tá? Então, a segunda orientação para essa questão da gordura abdominal, dessa barriguinha que incomoda, é movimentar o corpo, tá? Então você vai escolher um exercício e eu, gente, já faço assim. Eu já faço logo no início do dia, porque eu sei que se eu fizer para depois ou se eu colocar no final do dia, eu não vou. Porque eu vou estar cansada, eu vou começar a dar um monte de desculpas, né, pra mim. Aí eu vou procrastinar tudo aquilo, né, e aí eu acabar não indo. Então, já faço de manhã. E o fato de você fazer logo de manhã te dá até uma disposição melhor durante o resto do seu dia, tá? Além de você já acordar o dia, já fazer assim, bom, já tiquei, né? Já fiz, feito, né? Essa questão do feito também até aumenta, libera até dopamina no teu cérebro. Então você fala assim, nossa, já fiz, yes. Então o resto das coisas eu vou dar conta do meu dia, vai ser um dia legal, você já abre aquela mente para algo, sabe, super bacana também, tá? Então o fato de você fazer já te deixa assim com um baita pique legal, entendeu? Tá? Bom dia para quem tá entrando. Então eu tô falando aqui das orientações para que a gente elimine essa gordura aí da nossa barriga que a gente não gosta e que ela começou a ficar aparecendo mais aí depois do climatério, tá? A primeira orientação já falei, a segunda é essa questão do movimento, tá? Então vamos escolher movimentar esse corpo e eu prefiro movimentar ele logo cedo e você vai escolher aí o momento de estar movimentando esse corpo, melhor momento do seu dia, tá? Pode ser que de manhã você não tenha tempo, então você vai ali na hora do almoço, à noite, à tarde, mas enfim, o fato é, vamos colocar esse corpo em movimento, né? Tá? Então, a primeira dica para a gente exterminar essa gordura abdominal que eu dei no começo da live é justamente começar o nosso café da manhã com proteína, tá? A gente tem que consumir pelo menos de 20 a 30 gramas de proteína num café da manhã, né? Eu dei até algumas dicas de como que a gente pode estar colocando essa proteína, então volta lá depois, a live vai ficar salva e aí a gente já inicia essa... ir de encontro a exterminar esta gordura abdominal, certo? Tá, terceira orientação relacionada a essa questão mais de gordura abdominal é o controle da nossa glicemia, tá? A gente precisa, né, acabar tendo um controle maior para que o nosso corpo não tenha pico de insulina, tá? A insulina, ela é um hormônio, tá? Que se ela tem pico, gordura abdominal é estocada, tá? Conforme a insulina tem pico, gordura abdominal é estocada. Então, é assim, pico de insulina, gordura maior na barriga. É isso, tá? Então, eu tenho que trabalhar o quê? A questão alimentar para não ter esse pico, tá? Por isso que eu falo muito para muitas mulheres, por exemplo, que estão com vontade de comer doce durante o dia, tá? Vou dar um exemplo aqui. Ai, Dani, eu tenho vontade de comer doce. Pega aquele teu doce que você tem muita vontade de comer e come logo depois do almoço. Por quê? Porque aí você vai estar com aquele estômago já cheio, né? Ou seja, já vai ter
outros alimentos ali dentro, vai ter a proteína, já vai ter a gordura, as fibras da comida, e aí aquele doce que você comeu não vai te dar esse pico de insulina. É um pico glicêmico que a gente fala, tá? A gente tem que prestar atenção em como montar esse prato, em o que dar para o nosso corpo não ter esse pico de insulina. Então a gente tem que usar sim alimentos de baixo impacto, alimentos de baixo índice glicêmico, né? Eu tô até fazendo um grupo de desafio e a gente vai falar também num desses dias, de 21 dias, muito legal, mulherada lá, tá a todo vapor no grupo, tô amando. Bom dia para quem eu não falei, que entrou depois aqui na live, viu? E a mulherada lá fazendo as trocas, e a gente vai falar sim também no grupo sobre essa questão, tá? Essa questão de não colocar o nosso corpo em ficar fazendo esses picos glicêmicos. Essa é a questão, que pico de insulina, gordura abdominal, tá? Então não vou deixar fazer mais esse pico. Como, Dani? Como não deixar? Exatamente dessa forma. A gente precisa, nós mulheres, a gente tem a tendência em ir para o carboidrato. A gente gosta do carboidrato, o fato é esse. A gente gosta de pão, a gente gosta de macarrão, a gente gosta de arroz. Cada uma tem um gosto específico para algum carboidrato, né? Não é assim, aqui quem tá me assistindo pode falar exatamente isso aqui para mim, que o gosto nosso é mais pro carboidrato, o fato é esse. Só que aí a gente vai comer esse carboidrato sim, só que a gente vai começar a escolher esses carboidratos de menos impacto glicêmico, que não fazem essa curva tão alta, né, de insulina, não requer, né, por exemplo, por que eu falei para você comer o doce logo após o almoço? Porque se você comer o doce no seu lanche da tarde, você tá sem nada no estômago, tá? Você tá sem nada, você almoçou, ficou, sei lá, 3 horas sem nada no estômago, na barriga ali, sem comida nenhuma. Aí você pegou e comeu o seu doce. Aí o que vai acontecer com a sua insulina? Vai elevar pra caramba, tá? E é engraçado, porque ela eleva muito com esses alimentos que tem mais açúcar, né? E logo ela cai. E na hora que ela cai, você tem a fome dobrada. Aí parece que abre um buraco, tá? Na tua barriga. Porque aí você vai querer comer não só o doce, aí você vai começar a comer o pão, aí você pega carboidrato, aí você pega, né, o salgado, o doce, o salgado. Aí fica aquela dança ali do doce e salgado. Então, o que fazer com isso? Vamos comer esse doce perto da refeição, que eu vou ter todos os nutrientes ali, eu não vou ter esse pico glicêmico tão alto, tá? Então é muito importante que a gente mantenha a nossa glicemia estável. Se eu quero eliminar a barriga, né? Eu quero meu abdômen mais saradinho ali, bonitinho, eu vou evitar pico glicêmico, tá? Então eu tenho que ficar de olho nas minhas escolhas, é claro, né? E o que combinar com o quê? Que é isso que é super importante. Se eu vou comer um arroz branco que tem bastante glicemia, que tem bastante glicose, né, açúcar, por exemplo, eu vou escolher comer ele com o quê? Com umas sementinhas, que eu vou falar lá no grupo, como você faz esse mix de sementes. Você vai pôr umas sementinhas em cima, você vai pôr um feijão, que o feijão já tem, além do carboidrato, ele tem um pouco de proteína, já dá uma segurada. Você vai comer aquele arroz sempre com alguma proteína, então um frango, uma carne, um peixe. E você vai colocar metade do seu prato de vegetais, legumes, fazer aquele prato bem colorido, tá? Porque aí você vai estar garantindo uma quantidade bem legal de fibras também, tá? E as sementes que são muito boas pra gente, mulher, né? Porque as sementes ajudam a regular nossos hormônios. Então, a questão de colocar sementes, elas têm bastante gordura, né? Gordura boa, que auxilia essa glicemia não subir. Então, deixa esse nível de glicêmico mais estável, essa curva glicêmica fica mais, vamos dizer assim, uma curva mais, não dá pico, né? Vai soltando, o corpo vai liberando gradativamente essa glicose na célula e não de uma vez só, e faz com que a nossa insulina suba muito rápido, tá? E aí a gente coloca, então, na alimentação, fibras, grãos integrais,
tudo para o integral, porque vai ter mais fibra e a fibra não deixa subir essa glicemia. Bastante proteína, porque a proteína segura a glicemia também, né? E gorduras saudáveis. Então a gente pode estar usando, claro, além das sementes, abacate. O abacate não tá em época, tá, gente? Então, assim, ele tá até caro no mercado, que eu já vi, né? Então, dá um tempo do abacate. Mas a gente pode usar outro alimento que é bem legal, que tem gordura boa, tahine. Até, de repente, fazer um molhinho de tahine para jogar em cima da sua salada, tá? Você compra a pasta de tahine e faz aquele molhinho. Inclusive ontem mesmo no consultório, eu já dei a dica para uma cliente minha usar o tahine black. Eu não sei se vocês já viram, tá? Mas é um potinho de vidro, tahine black, que é feito do gergelim preto, tá? Que é uma pastinha de tahine feita do gergelim preto, que é muito boa, tá? Então dá para comer com biscoitinho de arroz, que eu adoro, por exemplo. E o biscoitinho de arroz, ele tem o quê? Ele tem um monte de fibra. Ele tem baixo carboidrato, então dá para você no lanchinho da tarde comer, pegar essa pastinha de tahine black, passar nos biscoitinhos de arroz e tomar com um chazinho, super legal, tá? Então a gente tem que reduzir, para reduzir o acúmulo de gordura visceral, né, e gordura abdominal, tá? Visceral é aquela gordura que começa a ficar ao redor dos órgãos, né? Então, por exemplo, uma esteatose hepática. A gente precisa regular o nível glicêmico da nossa alimentação. Então, eu vejo pessoas, por exemplo, comendo, vou dar um exemplo aqui clássico, banana amassada, uma granola, dependendo da granola tem açúcar, tá, também, e ainda põe um fio de mel, tá? Então, assim, pra que vamos colocar o mel nessa banana, gente? Porque, assim, a banana já tem açúcar, né? A granola com açúcar e o mel com açúcar, o que vai acontecer com a minha glicemia? Vai disparar lá em cima, tá? Então, a minha insulina, né? A minha insulina vai lá no topo, ser liberada para poder colocar... O que é insulina? A insulina ela coloca, é o hormônio que coloca todas as moléculas de glicose que eu como na alimentação para dentro da célula. A insulina vai colocando lá essa glicose dentro da célula. Quando eu como um teor muito grande de açúcar na minha alimentação, eu disparo uma quantidade enorme de insulina, porque meu corpo fala lá, meu Deus, tem muita glicose na corrente sanguínea, corre, dispara um monte de insulina para poder colocar aquela glicose toda dentro da célula, né? Então, assim, o que eu tenho que combinar com o quê? Tá? Porque se eu não quero essa barriga, tá me incomodando essa barriga, porque muitas vezes incomoda mesmo, eu tenho que prestar mais atenção. Então, eu vou comer essa banana, tá? Com uma linhaça, com uma semente de chia, que quase não tem carboidrato, tá? Agora, por exemplo, a aveia, ela já tem carboidrato, só que ela tem fibras, né? Então, eu posso fazer uma mistura, colocar um pouco de aveia, mas colocar a linhaça também e colocar a chia, tá? Então, eu vou estar aumentando o teor de fibras para segurar esse açúcar, né? Vamos dizer, essa glicose que tá vindo ali da banana ou de qualquer outro alimento que tenha um pouco mais de açúcar, porque tudo tem açúcar, né? Eu tô lendo um livro que chama Revolução da Glicose. O livro é até de uma autora de Portugal, o livro tá todo naquelas... em português, né, de Portugal, né, e muito legal, ela fala exatamente isso. Na vida, se a gente consegue, ainda mais nas mulheres entrando no climatério, tá, que já tem uma tendência a ter uma resistência à insulina, tá, a gente pode ali, depois de 40 a mais, 45, 50, de começar a ter uma descompensação dessa insulina. A gente começa a ficar resistente à insulina. Por quê? O meu corpo secretou tanta insulina desde a minha vida lá jovem até hoje. Eu fui dando tantos alimentos que eu precisei dessa insulina, que ela vai chegar um momento que ela fica resistente. Ou seja, o que é isso? Ela não consegue fazer o papel dela, que é o quê? Colocar essas moléculas de açúcar dentro da célula. Ela começa a ficar resistente. Por isso é resistência à insulina, tá? E se ela ficar resistente, ela fica
Por que a insulina dá alta no exame? Porque ela fica um monte de insulina na minha corrente sanguínea sem desenvolver o papel dela, que é colocar a glicose dentro da célula. Então fica aquele monte, a minha corrente sanguínea inundada de insulina, sem com que essa insulina desenvolva esse papel dela, que é colocar essa glicose dentro da célula. Então a gente tem sim que regular o que come e regular esse nível glicêmico para não ter pico de insulina. Essa é a grande sacada, tá, da alimentação, né? É como combinar isso. E no grupo eu tô falando e vou falar disso, um grupo que tá rolando aí no WhatsApp, que é algo que precisa realmente a gente começar a ter um olhar para tudo isso, tá bom? Então, olha, hoje foi isso que eu queria trazer para vocês. Bom dia para quem eu não falei, que eu vi que entrou na live aqui depois, tá? Muito bom dia. A live vai ficar gravada, porque eu acho super importante a gente também, inclusive, mandar para as amigas isso aqui. Ah, amiga, você tá precisando perder gordura abdominal? Pochete, vai assistir a live da Dani ali, tá? Então, hoje eu falei de 3 dicas, tá? De 3 orientações, dicas não, orientações, tá? Do que a gente pode fazer para começar a diminuir essa pança que a gente não gosta aí, né? Tá? O fato é esse. Então, ó, um ótimo dia para você que esteve aqui comigo. Beijão, manda para as amigas essa live aí, viu? Tá? Um beijão e até terça-feira que vem, tá? Com algum outro assunto que eu vou trazer por aqui, tá bom? Beijo, obrigada!